muito bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos nós. Estamos na 5ª semana do tempo comum. A liturgia nos convida a meditarmos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos que vão do 1 ao 10. Caríssimos irmãos, uma alegria podemos meditar de novo essa palavra de Deus, essa palavra que é luz do nosso caminhar, essa palavra que nos inspira a fazer boas escolhas, que o Espírito Santo nos guie. O Evangelho nos narra um episódio bastante conhecido como a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães. Jesus tem apenas alguns pães, alguns peixes, e assim mesmo ele consegue alimentar mais de 4.000 pessoas. Jesus se compadece do povo. Havia uma multidão que o seguia há mais de 3 dias. Essa multidão tinha fome. Jesus não é indiferente. Jesus se compadece, ele se preocupa. Ele não foge à sua responsabilidade de filho de Deus. Ele não foge à sua responsabilidade de ir ao encontro das pessoas e não medir esforços para ajudar. Mesmo que aquilo que ele tenha possa ser pouco, Jesus ensina a todo o povo naquele contexto e a cada um de nós hoje que aquilo que possa vir a faltar, diante da disponibilidade de coração que nós temos, Deus vem completar. E é exatamente isso que aconteceu. Jesus tinha poucos pães e poucos peixes, mas Jesus tinha amor no coração. Jesus tinha compaixão. Jesus estava disposto e estava ensinando os seus discípulos a se disporem da mesma maneira a partilhar tudo aquilo que ele tinha, seja pouco ou seja muito. Porque para Deus o que de fato importa não é a quantidade, não é o fato de eu ter pouco a ofertar ou de eu ter muito a ofertar. O fato é, o que agrada a Deus é aquilo que eu tenho, eu entregue e oferte por inteiro a Deus, com intensidade, com amor. Porque aquilo que faltar, não se esqueçam, meus caros irmãos e irmãs, Deus irá completar, porque Ele honra os atos de fé que nós temos no mundo. Ele honra a nossa disposição, Ele honra a nossa vontade, o nosso desejo de fazer o bem a outros. Por isso, Jesus, Ele faz esse grande milagre, conhecido como o milagre da multiplicação dos pães. Pouca comida, mas que no poder da partilha é suficiente para alimentar uma grande multidão. E olha que belo ensinamento fica para a nossa vida. Uma vida que muitas das vezes, meus caros irmãos, a vivemos de forma bastante egoísta. Vivemos numa sociedade onde nós estamos cada dia mais indiferentes às pessoas, às suas dificuldades, aos seus problemas, às suas dores, aos seus sofrimentos. Muitas das vezes nós não temos um olhar compassivo. Quantas vezes a gente passa por situações tão tristes que envolvem os nossos irmãos e nós passamos por essas situações de forma indiferente. Nós não nos preocupamos. Parece que estamos passando diante de objetos e não de seres humanos. É preciso que nós reflitamos um pouco sobre isso. É preciso que nós visitemos o nosso interior, que nós façamos um exame de consciência de como nós estamos nos comportando no mundo diante dos nossos irmãos, não daqueles que estão bem, que estão saudáveis, que estão prósperos, não, mas diante daqueles que estão miseráveis, na miséria, que estão em dificuldades, enfrentando doenças, que estão passando fome, que estão com fome não apenas uma fome material, mas que às vezes estão com uma fome de acolhimento, de espírito, uma fome emocional. É preciso que nós entendamos o nosso irmão como uma verdadeira pessoa que necessita da nossa ajuda e que nós necessitamos também de ajudar. Porque esse é um movimento, vejam só, esse é um movimento de fé. O amor que Jesus veio nos ensinar quando habitou entre nós é esse amor que se realiza nesta dinâmica de fé, ou seja, na dinâmica de ir ao encontro das pessoas, principalmente daquelas que necessitam, principalmente daquelas que estão doentes, enfermas, principalmente daquelas que estão vivendo numa situação de miséria, principalmente daquelas que estão em pecado. Percebam,
Não dá para a gente viver no nosso mundinho, escondido, sem nos envolvermos em comunidade, mas deixarmos que as pessoas se percam, sem pelo menos fazer a nossa parte, que é levar a palavra, que é ofertar aquilo que nós temos para que Deus realmente possa operar um milagre. Que o Espírito Santo nos ilumine, meus caros irmãos e irmãs, a não sermos tão indiferentes assim às pessoas, mas que possamos ter a mesma compaixão que Jesus teve de todo aquele povo que tinha fome, a mesma compaixão que Jesus tem da minha vida, a mesma compaixão que Jesus tem da sua vida, porque também somos miseráveis, também temos as nossas misérias, também temos as nossas imperfeições, e o que seria de nós sem o amor e a caridade de Jesus que vem ao nosso encontro? Que mesmo nós não sendo merecedores, que mesmo tendo as nossas dificuldades, Ele não nos desampara, mas Ele também nos ensina a fazermos a mesma coisa com aqueles os quais Deus coloca no nosso caminho, Deus atrai até nós. Precisamos nos compadecer, precisamos nos envolver. E é claro que esse envolvimento, muitas das vezes, vai trazer consequências para nós que são difíceis. Vai trazer situações que às vezes nos constrange, nos compromete, tira um pouco o nosso sossego, mas esse é o papel missionário do cristão. Um cristão que quer ter uma vida desassossegada, que quer ter uma vida como se estivesse num mar de rosas, sem nenhum tipo de espinho, esse cristão não entendeu um pouco a sua missão no mundo. Ele não entendeu o lugar que ele está. Ele não entendeu o que é necessário passarmos por este mundo, realizarmos, para um dia termos a felicidade de estarmos unidos a Deus. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, tenhamos isso em mente. É preciso nos compadecermos. É preciso irmos ao encontro do outro, levando a palavra de Deus, compartilhando tudo aquilo que nós temos, seja material ou espiritual. É preciso que nós caminhemos em direção ao nosso irmão com uma palavra amiga, com uma palavra de fé, e assim nós possamos acolher aqueles que estão necessitados. E é claro que isso vai fazer com que nós tenhamos um certo desconforto, vai fazer com que nós tenhamos uma certa dificuldade, que tenhamos às vezes problemas maiores em nossas vidas. Tudo isso faz parte. Louvado seja Deus pela possibilidade de ajudar a outros, mesmo que para isso tenhamos que nos sacrificar um pouco. Afinal de contas, basta olhar para a cruz de Jesus para vermos aquele que se sacrificou tanto, que ofertou a sua própria vida para salvar cada um de nós. O que nós fizermos neste mundo ainda é muito pouco diante daquilo que Jesus realizou pela vida de cada um de nós. Não sejamos indiferentes. Nos preocupemos sim com as mazelas, com as fragilidades, com os descaminhos dos nossos irmãos. E, além de nos compadecermos, tenhamos a coragem evangélica de ir ao encontro e de ofertar aquilo que temos. E não pense você que não tenha nada para oferecer. Todos, absolutamente todos nós, temos algo a oferecer, sobretudo para aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Se Deus colocou na nossa frente, se Deus colocou no nosso caminho, é porque Ele espera que nós realizemos algo em benefício dessa pessoa. Não meçamos esforços. Amém? Muito obrigado, meus caros irmãos e irmãs, por este momento de partilha, por essa reflexão. Espero que tenha edificado a sua vida. Se você gostou desse vídeo, partilhe com outros, deixe aí o seu comentário. É muito importante. Seu louvado seja Deus, seu amém. Enfim, comente o que você achar que precisa comentar, e assim a plataforma impulsiona outras pessoas. Tenhamos todos hoje um santo e abençoado dia, e nós nos encontramos amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.